Onde que tá o artista depois de formado? Tá na praia vendendo miçanga. Oi, bonitos! Aqui quem fala é a Julia Jacob, a matemaníaca, e olha só que quem estamos aqui! Bruna maravilhosa! Quem é você? Salve, criaturas adoráveis! Eu sou a Bruna Vilela, eu sou a professora de arte do Duvidando. Que mulher! Estamos aqui hoje para tirar dúvidas de você aí que talvez esteja querendo fazer o quê? Artes, como graduação. Vamos começar com aquela pergunta que a gente sempre tá curioso, tipo, Bru, como você chegou em artes? Como a arte chegou em você? Como você decidiu isso? Eu acho que todo artista, ele já começa sabendo o que ele quer fazer. Em algum momento ele toma contato com aquilo, ele descobre o que é e aquilo nunca mais sai dele, assim. É tipo, é o que falam do bichinho que pica, assim, e já era. Depois que picou, Já era, não tem volta. não tem volta. E isso aconteceu mais ou menos quando, assim? Eu tinha 10 anos, foi na escola e foi fazer teatro, assim. Na escola a professora propôs uma brincadeira aí de teatro. Eu nunca tinha ido ao teatro, eu nunca tinha assistido uma peça, eu nem sabia o que era. Eu achei aquilo fabuloso, eu amei fazer aquilo. E aí eu fui procurar fazer em outros lugares. E aí outros lugares que tinham isso eram sempre lugares comunitários. E no caso, onde eu morava, tinha um teatro comunitário na igreja. E aí eu fui fazer teatro na igreja. A gente tem alguns programas de incentivo à arte em determinados lugares. Assim, por exemplo, fábricas de cultura, o teatro vocacional em São Paulo. E esses lugares sempre incentivam, ou melhor, pelo menos dão um gostinho de como é fazer aquilo. E aí, se a pessoa curte ou não, ela acaba fazendo. É, eu acho que é legal dizer que às vezes você recebe aquele folhetinho sobre as atualizações da cidade e lá no meio sempre vai ter alguma coisa que vai ser um incentivo à arte, que talvez seja a oportunidade de você conhecer, né? Ou de levar uma criança aí que você conheça pra conhecer também. Sim, sim. Os grupos de teatro também, eles costumam estar abertos a visitações. Então, às vezes você vai assistir uma peça que você gosta, conversa com o elenco depois, às vezes eles fazem ensaios abertos, eles têm programas também, às vezes, de treinamento de pessoas que querem fazer teatro. Isso, a galera do teatro é muito aberta. E você foi fazer artes. Eu fui fazer educação artística na Unesp. E é só teatro, Bru. Hoje em dia é. Na minha época, a gente tinha uma mistureba na graduação. Mas hoje em dia ela tá dividida. Tá. Aí, hoje em dia você tem graduação e licenciatura ou licenciatura em música, ou teatro, ou artes visuais. Tá, então o seu curso virou 3 hoje. Uhum. Mas existe em alguma, sei lá, federal do Brasil que tenha artes, educação artística como você fez? Ou você acredita que aconteceu isso meio que em todo lugar, assim? Então, isso foi um programa de desmonte à arte e educação que vem acontecendo nos últimos anos no nosso país, né? E a gente não tem pessoas que tenham essa formação plural, alegando que tendo essa formação plural você não é especialista em nada, né? Que eu discordo, porque essa é a minha formação. Tá, então aí você tem que, em vez de escolher um pouquinho, né, conhecer um pouquinho de cada um e depois se aprofundar naquele que você conhece, gosta, se identifica mais, hoje você já tem que saber o que você quer. Além de saber, você tem que fazer uma prova específica de habilidades para cada um desses cursos. E aí, no caso das visuais, você faz uma prova de desenho. Além da prova de desenho, tem a prova de conhecimentos específicos. Então, são questões. A de teatro, a mesma coisa. E também a de música, você toca uma peça. Além disso, também tem a parte teórica musical também. Eu acho isso muito bizarro, porque a gente não entra na faculdade pra aprender isso. Deveria. Por que a gente faz na faculdade se a gente... Por que a gente faz a faculdade se a gente já entra tendo que saber as coisas? Eu acho que assim, a nossa realidade conta com uma ideia de artista bastante equivocada, né? A gente, apesar de artista ser uma das profissões mais antigas da história da humanidade e mais presentes em diversas civilizações, diversas épocas,
até hoje, no nosso país, a gente ainda não é enxergado como uma profissão séria, assim, né? Muitas vezes eu falava que eu fazia teatro, as pessoas me perguntavam, mas você trabalha com o quê? Eu dou aula. Mas... E aí, você trabalha com o quê? Você só dá aula? Você só dá aula? Nossa, é clássico essa pergunta. E fere, viu, gente? Não, nem de brincadeira. Dói. E como são os cursos? Tipo, todo mundo fica junto, tem mesa, tem prova. Conta pra gente. Boa. A última vez que eu fiz uma prova foi quando eu passei no vestibular. Você nunca mais vai fazer prova. Mas menos... isso não significa que você não vai ser avaliado. Não, você vai ser avaliado de formas diferentes, assim. O nosso trabalho é bastante em grupo. É muito difícil você ser artista e trabalhar sozinho. Você depende de muitas pessoas para desenvolver. Mesmo que você seja músico, né? Porque os músicos trabalham bastante sozinhos em termos de composição e mesmo de desenvolvimento do instrumento. Mas a gente trabalha coletivamente, né? Na hora de expor uma obra, a gente faz isso coletivamente. Então a gente é muito incentivado na faculdade a trabalhar também de forma coletiva, né? Na Unesp, por exemplo, hoje em dia a gente tem um prédio grande aqui em São Paulo, o Instituto de Artes. Ele fica na Barra Funda e lá você tem cada andar separado para cada especialização que a pessoa vai fazer. Então, hoje em dia as pessoas acabam se cruzando menos no campus por conta dessa separação arquitetônica que aconteceu, mas as pessoas elas buscam encontros, assim, elas buscam misturar coisas, porque como artista a gente tem que ter uma cabeça inovadora, tem que pensar fora da caixinha. E se você continua só dentro do seu quadrado, dificilmente você vai pensar diferente. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para outras esferas, porque quando você pensa numa formação de um aluno, que é uma coisa que está bem alta hoje, né? Qual que é o aluno que a gente quer formar hoje na sala de aula? É um aluno plural, não é um aluno que escolhe estudar matemática ou escolhe estudar filosofia, sei lá, e se fecha, não faz sentido. A gente quer alguém que saiba pelo menos o básico de tudo, porque senão você não vai conseguir criar nada novo. Se você só olha para uma janela e só vê aquela luz daquela janela, não faz sentido algum. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante contar? Eu acho que é importante falar que os cursos de artes, eles têm características diferentes dependendo da universidade que você escolher. Então, por exemplo, existe o curso de artes cênicas. Quando você escolhe artes cênicas, não necessariamente você vai ter aula só de teatro. Pelo contrário, você não deve ter aula apenas de teatro, porque as artes cênicas são as artes do corpo. Então você também vai ter aula de dança, você também vai ter aula de performance, que está dentro das artes visuais, por exemplo. Hoje em dia você tem curso de artes plásticas e tem curso de artes visuais. Qual é a diferença deles? No visuais, você vai ter disciplinas que vão lidar com artes digitais, por exemplo. E nas artes plásticas, vão ser aquelas clássicas da pintura, escultura, arquitetura e por aí vai. Então, existem essas diferenças que fazem muita diferença em toda a sua formação de vida, assim. Por exemplo, artes cênicas, além de você, enfim, estudar o teatro, a história e todas essas coisas que você falou, vai ter um lance tipo iluminação? Vai. Vai ter um lance tipo direção? Sim. Por exemplo, no IA da Unesp, você tem as disciplinas obrigatórias, né? E diferente de muitas faculdades como a USP, por exemplo, a gente não tem optativas, não tem espaço para isso. É tudo, você tem que fazer aquilo e ponto. Você tem que fazer, acabou, vai fazer e vai passar, e se não passar vai ficar aqui para sempre, é isso. Mas tem os laboratórios são muito legais, né? O pessoal das exatas não pensa que as artes têm laboratórios, mas tem, é lá onde a gente desenvolve o que a gente está fazendo de novo. Então nas cênicas, por exemplo, a gente tem laboratório de circo, tem laboratório de figurino, tem laboratório de cenário, tem laboratório de dança. De maquiagem. De maquiagem atualmente não tem no IA, mas poderia ter. Eu acho que é uma coisa que tem na USP, por exemplo, porque eu tenho uma amiga que faz matemática e ela faz uma matéria na Escola de Comunicação e Artes de maquiagem. E aí, de repente, aparece ela de leão, assim, sabe? Mas isso é disciplina obrigatória pro teatro, por exemplo. Maquiagem, figurino. O ator tem que saber se maquiar, ele tem que saber preparar um figurino, ele tem que saber montar um cenário, além de se colocar no espaço. Então tem muitas disciplinas práticas, além das teóricas. E olha só, como a Bru disse, lá é tudo obrigatório. Lá na USP, a gente tem a opção de estar fazendo matemática e
pra esse universo e fazer uma disciplina de maquiagem de palco. Bru, agora pra esse bonito que tá aí, tá na dúvida, que não sabe se quer ou não quer artes, se tá ouvindo dos pais dele assim, não faz não, você vai ficar na praia vendendo a sua arte, mas o coração dele diz, quero. Que palavra você diria pra esse inscrito, pra esse bonito que tá aí? Eu queria dizer pra você então que você tenha autonomia e principalmente entenda que o seu trabalho é um trabalho e deve ser remunerado. Porque as pessoas acham que o artista não come, que o artista não paga contas. Ah, e faz por amor, né, Bru? E faz por amor, a gente faz por amor sim, mas isso não significa que a gente não seja profissional, não significa que a gente não seja sério e não significa que o nosso trabalho não deve ser valorizado como de qualquer outro profissional. O mercado de trabalho, por exemplo, aonde é que o artista pode trabalhar? O artista, quando ele faz licenciatura, ele vai trabalhar dando aula, que foi o meu caso. Mas existem outros lugares, como espaços expositivos de museu, existem outras áreas, por exemplo, a de design, que está enorme, precisando de pessoas para entrar nesse movimento também, e por aí vai. Então depende muito de você construir a sua carreira para você se estabelecer como artista. Olha só, tô até emocionada. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você, deixa seu joinha, se inscreve nesse canal e eu tenho certeza que você vai gostar dos outros vídeos que estão passando aqui do lado. Todas essas pessoas que estão aqui embaixo são pessoas que apoiam a divulgação matemática com a Juju. Se você também quer apoiar, é só clicar no primeiro link que tá aqui na descrição. Brubis, muito obrigada. Beijo pra vocês e bons estudos.